Em meio a toda essa bagunça que o descondenado enfiou o Brasil por causa desse tarifaço, a esquerda e a direita estão debatendo de quem é a culpa, do Bolsonaro ou do Satanaine. E a Globo News resolveu colocar o deputado Lindenberg Farias para debater com a deputada Carol de Tone, para ver de quem realmente é a culpa dessa baguncinha. E olha, a deputada tratorou o petista ao vivo. Queria saber a sua opinião, o que você esperava? O governo não esperava isso, na verdade, pegou todo mundo de surpresa. Queria saber a avaliação do senhor, por favor, e mais uma vez, obrigada aos dois. Olha, quem pode esperar uma coisa dessa? É uma agressão. Eu não me lembro de uma agressão estrangeira tão grande ao país. Tem que haver agora um sentimento de unidade nacional, porque foi mais do que tarifar em 50%, o que seria muito grave. É que na carta do Trump para o Lula, fica claro que a motivação é política. O julgamento no Supremo de Bolsonaro. Parece uma chantagem de Bolsonaro com o país e foi construída. Veja, nós estamos aqui, tem que ter uma posição contra o governo norte-americano, mas teve a participação direta. Eduardo Bolsonaro lá, da turma de Bolsonaro, construindo essa sanção. Disseram que a sanção ia ser contra Alexandre de Moraes, mas na verdade foi contra todo o povo brasileiro, porque vai prejudicar empresas e prejudicar os empregos do Brasil. Líder, então vou ouvir a senhora também sobre o mesmo assunto. Queria saber a opinião da senhora que é da oposição, que apoia Donald Trump, mas queria saber como que a oposição recebe esse anúncio. Olha, quando nós olhamos a nota do Donald Trump sobre a taxação geral de 50%, a gente percebe claramente que ele começa falando da perseguição que nem deveria estar existindo e do processo legal contra Jair Messias Bolsonaro. E ele coloca, então, que o STF, ele é claro isso, dizendo que são as autoridades que não estão respeitando os princípios democráticos. Presidente Lula e STF que estão querendo fazer quais atitudes? Censurar e perseguir opositores. Numa democracia isso não se admite. Então esse jogo internacional que o Lula vem fazendo, de querer dizer que é um país democrático, mas se alia a ditadores e que ao mesmo tempo quer flertar com a América, que é o país da liberdade, o Trump viu que não é verdade. E ele taxou para dizer o seguinte: enquanto não for restabelecida a democracia no Brasil, enquanto continuarem se perseguindo mídias sociais americanas e cidadãos americanos, colocando taxações, colocando multas pesadíssimas, ferindo a liberdade de expressão e a liberdade dos cidadãos americanos, nós vamos taxar então o Brasil para que ele realmente volte a ser um país livre. Ou seja, o reconhecimento daquilo que nós, oposição, viemos dizendo há muito tempo. Parem de perseguir a direita, parem de perseguir os opositores, e o mundo inteiro livre está vendo isso agora. E isso está vindo como consequência das atitudes de duas autoridades públicas: governo Lula e STF. O senhor falou um pouco sobre que não é apenas uma decisão econômica. Queria que o senhor detalhasse isso um pouco, se é também uma decisão que fere a soberania nacional. Afinal, na carta, cita também decisões de instituições brasileiras. Gente, isso aqui é impressionante. Eu queria perguntar aos deputados bolsonaristas se estão satisfeitos com as empresas e os empregos. Eu chamo a atenção nisso. Essa história é uma maluquice. Nós vivemos uma democracia, nós temos um poder independente, o Supremo Tribunal Federal. Então tem um ataque à soberania nacional, ao Brasil como um todo, e eu acho que tem que ter um amplo sentimento de unidade nacional. Empresários, setor agro, a população brasileira, democratas. Então tem um ataque à soberania, mas tem um ataque à democracia. Todo mundo sabe que houve uma trama golpista. Bolsonaro e a turma dele está querendo chantagear o Brasil. É isso que está fazendo, numa articulação internacional. Desculpa, o nome disso é traição da pátria. Faço uma pergunta: vocês vão ficar com o boné do Trump novamente? Ou vão defender o Brasil dos brasileiros? Líder, então venho aqui para a senhora, como a senhora tem visto, não só o líder Lindenberg, mas outros governistas responsabilizando também uma atuação de Eduardo Bolsonaro. Queria que a senhora falasse a sua avaliação. Essa acusação é muito leviana, porque nós percebemos durante as eleições o Alexandre de Moraes deu ordens secretas e ilegais, segundo o governo americano, para suspender perfis do Twitter, para suspender o próprio Twitter em 2024, colocando multas pesadíssimas sem o devido processo legal, ou seja, o
Estado de Direito, o contraditório e a verdadeira democracia não está sendo respeitada. Isso está claro. Só não vê quem não quer. O Trump está dando nome aos bois. Seja a culpa é do Lula e a culpa é do STF, porque eles sim não estão respeitando a democracia. E o discurso que a gente vê da esquerda é justamente esse, dizer que respeita a democracia, mas na verdade quer prender Bolsonaro, quer tirar direitos políticos do Eduardo. Durante a pandemia, vocês lembram muito bem, a esquerda foi mundo afora, falando que Bolsonaro... A pandemia veio de um vírus lá da China e o culpado era Bolsonaro. E ninguém foi processado, nenhum parlamentar foi processado por expressar sua opinião livremente fora do país. Agora o Eduardo, quando ele diz que algo está errado no Brasil, agora ele está cometendo um crime de lesa pátria, isso não pode. O deputado tem imunidade parlamentar, mas como a gente já não tem mais imunidade parlamentar, como realmente a perseguição está ocorrendo, é esse tipo de argumento que a gente vê aqui. Mas isso não é verdade, o Trump foi muito claro e as decisões feitas com relação ao X demonstram claramente a falta do devido processo legal. Países onde não há contraditório, ampla defesa, devido processo legal, onde o Supremo Tribunal Federal conduz inquéritos, onde o acusado é vítima e julgador ao mesmo tempo, isso não está certo numa democracia. Isso tudo está sendo visto pelo mundo livre. E essas sanções, na verdade, são para que essas mesmas autoridades voltem e restabeleçam realmente a democracia no Brasil. Isso é um recado para Lula, já disse aqui, que é o verdadeiro culpado, e o STF também. O PT e a esquerda sempre usam os mesmos argumentos de que Eduardo Bolsonaro é o culpado pela taxação e que o STF só está cumprindo a lei do Brasil. E assim, de fato, não dá para diminuir a importância do trabalho que Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos. Porém, Donald Trump jamais iria tomar uma decisão tão radical desse nível baseado apenas nas denúncias de Eduardo. Mas agora, vamos tentar refrescar um pouco a memória desse deputado. Porque, assim como uma pequena parcela da população, esse deputado parece ter a memória bem curta. Olha só, quem foi que chamou o Trump de nazi? Quem foi que ficou do lado do Irã nos ataques a Israel? Isso depois de deixar os navios de guerra do Irã atracar no Brasil. Quem foi que falou repetidas vezes que iria criar uma moeda para se livrar do dólar? Quem foi que defendeu Xandinildo depois dele querer censurar brasileiros que moram nos Estados Unidos? Pois é, a própria Globo, em pleno Jornal Nacional, falou que o Brasil só entrou na mira dos Estados Unidos depois que o Satanine insistiu nessa história do BRICS. Aqui, no governo americano, que até domingo o Brasil não estava na mira de Trump, os brasileiros também falam a mesma coisa, que o Brasil não era visto como um problema. Agora, tudo começou a mudar depois da reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, neste fim de semana, que criticou o aumento indiscriminado, unilateral de tarifas e defendeu também moedas locais em transações entre os integrantes do grupo. Trump, então, ameaçou tarifas aos países do bloco e a aliados. Lula respondeu e horas depois Trump passou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu até entendo um pouco essa confusão na mente de algumas pessoas, porque o anúncio da taxação veio logo após o presidente dos Estados Unidos anunciar seu apoio a Bolsonaro. Isso pode ter sim confundido algumas pessoas, mas não esse deputado, porque no fundo ele sabe a verdade. Mas como já dizia o ditado, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas sabe o que é pior nessa história toda? O presidente Luiz Bebasso Lula da Silva, ao invés de ficar caladinho para tentar amenizar as coisas e talvez procurar uma solução diplomática, ele está fazendo exatamente o contrário, atacando ainda mais os Estados Unidos e chegando a falar em reciprocidade. Gente, reciprocidade aonde? Seria mais ou menos uma formiga tentando lutar contra um elefante. Goste você ou não, os Estados Unidos é uma superpotência mundial, econômica e militar, e não tem como o Brasil bater de frente. Mas agora, sabe o que eu realmente penso disso tudo? O Lulinha sabe disso. Ele sabe também que o seu desgoverno está à beira do colapso. E que em 2027 o Brasil corre sério risco de ficar sem dinheiro. E adivinha em quem eles irão colocar a culpa? Nas tarifas dos Estados Unidos, assim como Cuba faz até hoje. Pois é, o Satanás faz suas caquinhas, bota a culpa nos outros e no final
Nós é que vamos pagar essa conta. Sinceramente, o Brasil corre sério risco de virar uma Argentina. E o Lula sabe muito bem disso. Então, para sair por cima, ele vai jogar toda a culpa do Brasil ter quebrado nos Estados Unidos e com certeza em Bolsonaro. E olha que a crise do desgoverno já vem acontecendo há muito tempo, com as estatais dando prejuízo, com o desgoverno batendo recorde de arrecadações e ao mesmo tempo não conseguindo fechar as contas públicas. Agora, imagina se Bolsonaro consegue uma articulação com Trump para abaixar as tarifas. Como Lula não ficaria queimado? Para mim, esse não é um cenário tão impossível, dadas as declarações de Donald Trump. Agora, só um esclarecimento. Muita gente afirma que o pessoal da direita está comemorando a taxação de Trump. Na verdade, não, porque nós, diferente da esquerda, sabemos onde isso refletirá no bolso da população brasileira.